agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu gosto muito desse texto porque ele me traz muitas lições relacionadas ao meu testemunho. Porque desde sempre, a história dos 10 leprosos, desde mais criança, a gente sempre assiste esses desenhos, né? Bíblico. Qualquer criança conhece essa história, mas ele tem um profundo ensinamento, que é sobre ser agradecido quando recebe algo de Deus. No início do texto vai falar que 10 homens tinham eles o mesmo problema, que era a lepra. E todos juntos foram a Jesus e gritaram de longe pedindo a cura. E Jesus vai e diz para eles voltarem ao sacerdote. E dos 10, apenas um voltou e agradeceu a Deus com o rosto inteiro. E Jesus, que é maravilhoso, fica maravilhado e fala: não eram 10? Só veio este? Cadê os 9? E Jesus fala que a fé dele o salvou. Jesus reconhece que apenas um voltou. E mesmo que ele esperasse o dia inteiro, os outros não voltariam. E trazendo para o dia de hoje, é desse jeito que acontece. Muitas vezes pedimos uma bênção. Muitas pessoas têm problemas parecidos e pedem a Deus uma bênção. Se o problema dura 10 anos, 5 anos, é 10, 5 anos pedindo: Jesus, me dá a bênção, me dá a bênção. E quando recebe, não se lembram de voltar a Deus e agradecer. Quantas pessoas, hoje eu estou cumprindo um voto que eu fiz em 2021. E quantas pessoas em 2021 também não fizeram votos e até hoje já se esqueceram. Mas Deus, ele pergunta: cadê os 9? Tantos votos prometidos e cadê os 9? Só voltou um. E neste momento eu faço como um bom samaritano, volto a Deus e eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez. Em 2021 eu morava em Palmeira de Cima e decidi fazer o curso, né? Técnica em enfermagem. E era muito longe porque era uns 40 quilômetros, 22 quilômetros, né? E eu tinha que ir. E era no período da noite. Não tinha casa lá. E eu sempre dependia do meu pai para ir me deixar. Fazia chuva, fazia sol. E eu tenho a agradecer primeiramente a Deus e segundo a meus pais, porque a minha mãe nunca deixou que uma parcela atrasasse. Podia faltar qualquer coisa, menos a minha parcela. Eu devo tudo a ela. Devo tudo ao meu pai, que muitas vezes até na chuva ele foi me deixar. Ladeiras altíssimas e a gente chegou a escorregar, a derrapar. E mesmo assim ia me deixar porque era um sacrifício que valia a pena. Então hoje esse voto não é só meu, mas também deles, porque apostaram em mim. E durante esses 2 anos e 6 meses mais ou menos, eu entrei no curso, era o período da noite, e eu tinha uma irmã que morava em Crateús, então no final de semana eu ficava na casa dela e fazia meu curso. Só que durante esse tempo minha irmã foi embora, né? Ela também era recém-casada, então não podia ficar tanto assim na casa dela, né? Não queria ser inconveniente também. E aí ela decidiu ir embora e dificultou essa parte. Eu já estava quase terminando o 2º ano do meu curso. E aí falou: mas a gente tem que arrumar uma casinha para eu ficar. E foi muito difícil para encontrar uma casa. E até encontrar esta casa, eu fiquei morando com uma sogra dela. Graças a Deus também agradeço a minha Sandra por ter me acolhido ali. E eu ia para o meu curso todas as noites. Mas todo final de semana eu estava ali na Palmeira de Cima. Tinha vezes que eu ia e não queria mais voltar, devido à distância, devido à dificuldade. E também porque durante a minha turma inteira, só eu era crente. E aí tinha muitas coisas que eu achava dificultosas para mim, de me enturmar com as pessoas ou de fazer amigos ali. Então, para mim, né, bem jovem, já era um pouco difícil, já me sentia muito sozinha. E teve uma vez que eu mandava mensagem pro pai ou pra mim, falava: eu não vou mais não, vou desistir, porque eu acho que não vai dar certo. Mas além de estar sendo uma coisa cara, né, que curso é caro, eu não podia voltar para trás, que já tinha feito 1 ano. Chegamos à parte do estágio. Finalmente Deus nos abençoou, a gente conseguiu encontrar uma casinha. E aí foi melhorando. E aí chegou o final do ano
Falei, vamos ter a formatura. E aí, junto com a formatura, a data X, a gente teve a mudança de campo, que era pra vir pra cá. E eu pedi a Deus 3 coisas. Eu falei, Jesus, sendo bem sincera, eu quero terminar o meu curso, 2 anos e meio. Eu quero tirar minha carteira do Corém, porque da minha turminha que tinha lá, muitos deles, quando estava no final do estágio, falavam que ia terminar o curso, pegar o diploma, mas não iria entrar na área. Iriam, tipo assim, não iriam atrás da carteira nem nada, que para exercer precisa da carteira. E às vezes os comentários deles me desmotivavam bastante, porque eles eram da cidade e eu era do interior, e eu me sentia assim com tanta garra no curso, e eles com tudo ali na cidade, na maior beleza, né? Tudo mais fácil para eles, e os comentários deles eram sempre falando que não iriam para frente, né? Então isso me desmotivava bastante, porque de toda a turma eu era que morava mais longe. Mas todo o tempo eu orava a Deus e pedia que me desse força, que eu não desistisse. A minha turma começou com 25 e terminou com 12. Então, muitos deles foram só desistindo e queriam fechar a turma um certo tempo. Eu falei, não pode fechar, porque se fechar eu fico parada. Mas graças a Deus, Deus não deixou. E aí, quando veio a mudança da troca do campo missionário, né? Eu falei, nossa, eu tinha planejado fazer o culto na Palmeira de Cima, que eu iria me formar em dezembro. E quando foi em novembro, eu acho que a gente veio pra cá. Foi, setembro. Final de setembro. Viemos pra cá. E aí os meus planos foram por água abaixo. Falei, eu pedi a Deus que eu me formasse, que eu terminasse o curso, que eu me formasse e tivesse um emprego, né? Aí eu voltei pro interior, falei, não tem tanto recurso, o emprego já não vai rolar. E aí vim pra cá, um lugar que eu não conhecia, que também não tem tanto recurso assim na minha área. E eu não vou mentir, eu fiquei muito desanimada, e o meu voto estava de pé, sabe? Só que eu estava muito desanimada a ponto de falar, vou deixar pra lá igual metade da turma. Só que ao mesmo tempo eu tinha fé que alguma coisa poderia acontecer, porque Deus, ele faz a situação improvável ser a melhor possível. Então, eu sempre tinha essa confiança em Deus. Só que ao mesmo tempo, às vezes, eu ficava meio desmotivada. Mas quando a gente veio pra cá, e aí em dezembro era a minha formatura, eu falei pra mãe, eu não vou fazer a formatura porque eu não vou lá pra Novo Oriente participar de uma formatura de 10 minutos e voltar. Vai ser um gasto absurdo. E como vocês sabem, o carro do pai vivia mais na oficina do que em casa. E aí a gente deu um jeito de ir. A gente foi, chegou em São Miguel, o carro deu problema. Aí eu chorei, a mãe chorou e o pai agoniado coçava a cabeça, porque o carro não ia nem pra frente nem pra trás. E era o dia da minha formatura. Eu falei, Deus, eu fui específica, não que eu mande no Senhor, mas que o teu querer seja igual ao meu querer para dar certo. Que eu queria participar da minha formatura, ter as fotos, que a pessoa mais ansiosa quando começa alguma coisa é se formar, é ter seu diploma, é ter suas fotos, ter lembrança de toda a trajetória. E aí o carro deu problema, só que o pastor João aparece no mesmo posto que a gente estava, e graças a Deus ele falou que a gente não ia ficar ali não, que eu não precisava ficar chorando. E aí o pastor Jailson levou a gente no carro dele, né, pra Novo Oriente. Foi com a gente, esperou a formatura, tirou até foto com a gente, e depois vai deixar a gente aqui em Brejo da Onça. E uma coisa que eu sempre lembro é que parece que tudo que Deus fez, na verdade parece não, tudo que Ele faz é como um quebra-cabeça que a gente só vai entendendo no final. Eu estava em Novo Oriente, e quando eu voltei pra vir pra cá, né, no caso, no meu último dia de estágio, um dia depois a gente se mudou pra cá. Então foi eu saindo de Novo Oriente e vindo diretamente pra cá, não voltei pra Palmeira de Cima. E aí eu fiquei, nossa, agora eu tô muito mais longe da cidade, não deu tempo nem de espalhar um currículo. Só que hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho na cidade ao lado da que eu fazia o curso, né, que eu tô em Crateús, Ceará. E eu vejo que Deus me trouxe pra cá, só que Ele me levou pra longe. Não é regredindo, mas assim, eu estou mais à frente do que a cidade onde eu fiz o curso. E eu vejo isso como um passo à frente que Deus me permitiu dar. E voltando pra cá também,
tivemos a nossa festa, né? E chegou o final do ano, né? Dezembro, me formei, ok, voltei pra cá. E o final do ano eu agoniada com a minha carteira. Tentei em Novo Oriente, o correio de lá não funcionava. Tive que ir pra Teresina. Quando eu chego em Teresina, a instituição que eu me formei não era reconhecida. Então eu não podia tirar a carteira do Corém. Era como se não existisse, não tinha sistema nenhum que ela era reconhecida. Então eu fiquei muito agoniada, chorei horrores, porque eu fiquei muito frustrada e preocupada com o tanto que eu gastei, o tanto que eu esperei e não ter dado certo. Liguei pra lá, pra onde eu fazia o curso, e eles resolveram a situação 2 meses depois. Isso mais ou menos em dezembro, né? E quando foi em abril, eu consegui tirar minha carteira. Falei, olha, formatura eu já fiz, carteira tá aqui, só falta emprego, né? Tô num lugar assim que não é muito desenvolvido para esta área. E aí me fizeram várias promessas em São Miguel, aqui e ali, e nenhuma dessas promessas se cumprindo. Mas as promessas de Deus, ela é a única que se cumpre, não importa o tempo que passe. Aleluia. E durante a festa, a reverenda Fátima chegou pra mim e falou assim, tu tá assim meio triste? Falei, não, pastor, eu tô de boa assim, é porque tempo de festa a gente fica agoniado, né, que a gente tá na frente. E ela falou assim que Deus escutava meu choro. Falei, amém, tudo bem, mas também não falou mais nada, né? Depois o pastor Flávio Lira chegou pra mim e falou assim, tu tá meio assim. Eu falei, gente, tá tão na cara assim que eu tô preocupada. E aí ele falou assim, olha, você não vai ficar aqui muito tempo. E eu não sei se os irmãos lembram que no último dia da festa, ou foi no segundo dia da festa, ele profetizou que me via assim, assado, via as coisas, que eu me via com uma mala, que me via saindo. E eu peguei aquilo pra mim e guardei no meu coração. Falei, amém, Jesus, eu acredito. Se 2 coisas que eu pedi já foi feito, a terceira é só um detalhe. E aí, no último dia da festa, uma pessoa que é de Crateús, né, que é o irmão Gabriel, ele veio com o pastor Wilson, que é o mesmo que deu as baquetas pro Jeremias. E aí ele falou de mim, o pastor Fábio Lira falou pro pastor Wilson, e o pastor Wilson falou pro Gabriel, e aí a gente se juntou ali fora e conversou, que eu me formei recentemente, não sei o que. E contei minha situação. E ele falou assim, vou ver o que posso fazer. Mas eu não botei assim tanto crédito por não conhecer e também por já ter recebido tantas propostas aqui em São Miguel e nunca ter... Tipo assim, porque o homem, ele ilude assim com a palavra, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente põe fé e muitas vezes a gente fica desmotivado, né? Com tanta ilusão. Mas eu esperei, confiei. E aí quando foi 1 mês depois, mais ou menos, da festa, ele me liga e fala, tu pode vir aqui? Eu disse, que horas? Vou sim, e fui, e deu tudo certo. Graças a Deus agora eu estou trabalhando. Eu lembro também de uma forma que eu falei pra mãe, eu falei, mãe, mesmo que eu não trabalhe, eu vou fazer o culto. Não só porque eu fiz o voto a Deus, mas assim que a minha carteira deu certo, mesmo que não fosse aqui ou que não fosse ali em Crateús, em qualquer outro lugar Deus iria abrir uma porta pra mim. Porque eu tenho muita fé no Deus que eu sirvo. E durante toda essa caminhada de ser filha do pastor, e já vi tantas coisas que Deus fez, de uma situação que era tão improvável, de uma situação que parecia que era o final do caminho, e Jesus abrir portas onde não há. Eu sempre tive fé. É claro que como ser humano é normal que a gente desfaleça de vez em quando, fique meio em dúvida, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas no final deu tudo certo, eu só tenho a agradecer a Deus. E hoje em dia eu estou lá em Crateús, trabalho, tenho uma equipe maravilhosa, também tinha muito medo de com quem eu iria trabalhar, porque muitas vezes a pessoa para subir puxa o tapete do outro. Mas graças a Deus trabalho com pessoas crentes, trabalho com pessoas maravilhosas, uma equipe de mulheres que eu amo e já estou muito apego por todas. E eu tenho certeza que é só Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes. E mesmo quando eu falei, eu ainda cogitei em ficar em Novo Oriente, né? Cheguei a falar pra mãe que eu ia ficar em Novo Oriente, que tinha oportunidade, porém eu vim pra cá. Mas eu já estou depois de Novo Oriente e eu não
Eu não tenho palavras para agradecer a Deus em tudo que Ele faz, porque eu vejo a mão dele cuidando de mim nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu moro bem perto do meu serviço, eu trabalho à noite, mas eu tenho colegas cristãs, né, crentes, e toda sexta-feira, né, que é o dia que eu não trabalho à noite, a gente vai para a igreja juntas. Então Deus me deu amigas e companheiras que não vão de alguma forma me diminuir, que de alguma forma vão me deixar desmotivadas, mas sim mulheres que me levam para o bom caminho, entende? Então eu sinto que até nas minhas amizades, Deus pôs a mão ali e me deixou em boas mãos e me deixou sendo cuidado. E todo final de semana eu estou aqui, eu sei que é um caminho grande, é longo, porque a viagem para cá é cansativa, mas toda vez que eu venho para cá, que eu tenho que voltar a lembrar, eu tenho que trabalhar, né? Pedi, agora eu recebi. E esse culto é em agradecimento a Deus, porque foram 2 anos e meio, mas aconteceram tantas coisas que se eu fosse contar aqui, ainda é capaz de eu esquecer muitas coisas que aconteceram. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Eu não tenho palavras para me de agradecimento a meus pais, que me ajudaram bastante nessa caminhada. Se eu já estou aqui, se eu já estou formada, é graças a eles. Para alguns pode até parecer, é um curso assim, né? Fosse um médico, alguma coisa mais para nós. Para mim, que enfrentei esses 2 anos, para eles que me ajudaram, eu sei que é muito gratificante. E mais gratificante ainda é ver que Deus ouviu minha oração desde 2021. Hoje estamos em 2024. Eu sei que daqui para frente eu tenho mais coisas para conquistar, que Deus já sabe e já está planejando também. Eu só tenho a agradecer a Deus. E se eu tenho um conselho para dar para vocês, eu sei que na igreja também tem jovens que estão no mesmo caminho que eu, até no mesmo curso, como aqueles 10 leprosos que tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo problema, enfrentavam a mesma circunstância. Apenas um voltar? Não. Tem uns 9. Talvez vocês não estão querendo uma formação, mas talvez vocês queriam um casamento, e aconteceu. Talvez vocês queriam um emprego, e aconteceu. Talvez era uma viagem que queria fazer há muito tempo e não tinha como acontecer e do nada aconteceu. Talvez é um filho. Eu não sei o problema de vocês, mas se vocês têm algum objetivo, têm um sonho, algum desejo, e se de algum momento fizeram votos a Deus, não tarde em cumpri-los. Não tarde em devolver a Deus o que vocês prometeram, porque é muito fácil a gente pedir. Orar até 2 anos para uma coisa acontecer. Quando acontece, você esquece em semanas. Então, eu só tenho a agradecer a Deus novamente. Eu vou dizer obrigado a noite inteira. E eu espero que o meu testemunho tenha edificado vocês de alguma forma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Deus que me abençoou até aqui, continue também abençoando e também abençoe vocês. E eu agradeço a minha oportunidade.